Olá, boa noite. Sejam todos muito bem-vindos. Meu nome é Fátima Castro, sou médium do grupo Anjos de Luz. O tema da aula de desenvolvimento e estudo mediúnico hoje é: quais os tipos de mediunidade? Você que ainda não conhece o grupo Anjos de Luz, vamos nos apresentar. O grupo Anjos de Luz tem como missão promover o ser humano através de uma escuta fraterna, solidária, responsável e segura, contribuindo para o bem-estar e equilíbrio das pessoas e animais. A assistência espiritual é feita através de tratamentos disponibilizados no site Cirurgia Espiritual à Distância, Cirurgia Espiritual Presencial, Oração Pessoal, Oração para casa, Oração para o Animal e Oração para o Tutor. Os tratamentos são gratuitos, complementares e não dispensam acompanhamento com o médico. Quer conhecer mais e participar das atividades do grupo? Acompanhe a programação online divulgada todo início de mês em nossas redes sociais. E antes de iniciarmos a nossa aula, gostaria de convidar vocês a rezarem comigo agora o mantra do perdão, amor e gratidão do grupo Anjos de Luz. O mantra nos conecta com o Criador. Caso queira, feche os olhos, repita comigo. Hoje me perdoo e neste momento perdoo a todos. Peço perdão. Sinto muito, eu me amo, amo a todos, sou grato, estou livre. Todos estão livres. Assim é, assim será, está feito. Amém, amém, amém e amém. Agora vamos rezar juntos o decreto dos servidores da luz, pois cada um de nós é um servidor de Deus, luz maior a nos guiar. Feche seus olhos e me acompanhe. Eu sou um corpo de luz, eu acendo a luz em mim e ao meu redor. Eu aciono as potencialidades cósmicas da luz para que vibre em cada ser. Eu sou a luz, eu sou a mais alta vibração de luz. Eu sou luz, eu vibro na luz e permaneço na luz por toda a eternidade. Hoje vamos falar sobre quais os tipos de mediunidade. Os médiuns. Embora em diferentes graus, todos nós possuímos a mediunidade. Por isso, todos nós podemos ser médiuns. É verdade que uns médios são melhor dotados do que outros. Uns possuem a mediunidade em grau mais adiantado e outros a possuem em grau mais modesto. Médium é toda pessoa que sabe usar a mediunidade e se tornou um instrumento pelo qual os desencarnados se comunicam com os encarnados. Os médiuns ajudam os espíritos esclarecidos a executarem certas tarefas na Terra, porque os espíritos só podem atuar sobre a matéria por meio de um instrumento material. Os espíritos esclarecidos nunca estão inativos, consagram algumas horas do dia ao estudo e ao preparo de suas novas encarnações e futuros trabalhos. O tempo restante dedicam-no à alma humanidade. Os espíritos esclarecidos são aqueles que já possuem a compreensão espiritual e trabalham intensamente para o progresso deles próprios e dos encarnados e desencarnados. Reparemos em derredor de nós a ignorância, miséria, lágrimas, feridas, dores e erros. Pois bem, é por meio dos médiuns que os espíritos nos instruem, suavizam a miséria, enxugam as lágrimas, cicatrizam as feridas, mitigam as dores, corrigem os erros. A mediunidade faz com que nós, habitantes da terra, demos as mãos aos que habitam o céu e trabalhemos juntos na construção do majestoso reino de Deus. Como não há dois organismos absolutamente iguais e como cada um de nós serve os espíritos de acordo com o grau de mediunidade que possui, concluímos que há uma grande variedade de médiuns. Dentre eles, destacaremos os seguintes: médiuns de efeitos físicos, médiuns falantes, médiuns escreventes, médiuns audientes,
médiuns videntes, médiuns intuitivos, médiuns inspirados e médiuns curadores. Médiuns de efeitos físicos. As pessoas que possuem a mediunidade de efeitos físicos chamam-se médiuns de efeitos físicos. Por estes médiuns, os espíritos podem produzir os seguintes fenômenos: deslocamentos de objetos, arrastar ou erguer móveis e pessoas, levitação, pancadas, ruídos, passos, estalos, etc. Materializações. Os espíritos aparecem aos assistentes e até lhes permitem que os toquem. Transportes. Os espíritos tiram uma coisa colocada em uma sala completamente fechada e a transportam para longe do local onde se realiza a reunião. Trazem de fora flores e demais objetos indicados para a experiência. Voz direta. Ouve-se a voz do espírito manifestante. Escrita direta. Os espíritos escrevem sem intermediários, em papéis colocados em lugares inacessíveis aos médiuns, por exemplo, entre as páginas de um livro fechado. Execução de trabalhos manuais em parafina ou outro material plástico, e modelam bustos, pés, mãos, flores, etc. Toda mediunidade tem sua utilidade e é concedida para um fim providencial. Os médiuns de efeitos físicos foram utilíssimos no início da propagação do espiritismo. Uma humanidade materialista e obscurecida pelos erros religiosos, filosóficos e científicos só poderia ter a razão despertada pelos meios materiais, ruídos, barulhos, deslocamentos, sensacionalismos. Disso se aproveitaram os espíritos para chamar os encarnados à realidade. Eis porque os médiuns de efeitos físicos apareceram primeiro, encabeçando o vigoroso movimento em prol da espiritualização do mundo. A princípio, recorreu-se a tudo para explicarem-se os fenômenos. Diziam que eram devidos a alucinações, ao subconsciente, ao hipnotismo, às trapaças, ao charlatismo, a forças ainda desconhecidas, etc. Contudo, os estudiosos do assunto acabaram por reconhecer que esses fenômenos eram produzidos por uma força inteligente. Essa força respondia por meio de pancadas convencionais ao que se lhe perguntava e, por fim, indicou aos que a interrogavam as maneiras mais fáceis pelas quais poderia manifestar. E se descobriu o infinito mundo espiritual, pátria verdadeira de todos nós. Médiuns falantes. Médiuns falantes são aqueles por cujo meio os espíritos falam. O espírito que se quer manifestar liga-se ao perispírito do médium e, atuando-lhe no aparelho vocal, faz com que o médium lhe transmita as palavras. Temos de distinguir dois gêneros de médiuns falantes: os médiuns falantes conscientes e os médiuns falantes inconscientes. Os médiuns falantes conscientes sabem o que o espírito manifestante está falando, à medida que as palavras estão sendo ditadas. Depois da comunicação se lembram, ainda que vagamente, do que o espírito falou. Estes médiuns são comuns. Os médiuns falantes inconscientes não sabem o que o espírito manifestante diz. Durante a comunicação, ficam como que adormecidos, e quando o espírito se retira, acordam e de nada se lembram. Os médiuns falantes inconscientes também são chamados sonambúlicos. Quando o médium está em estado sonambúlico, seu espírito se desprende facilmente do corpo, dando lugar a que um espírito desencarnado se incorpore. Há duas espécies de manifestações sonambúlicas. Uma em que é um espírito desencarnado que se manifesta, outra em que é o próprio espírito do médium que entra em contato com os desencarnados e transmite o que eles querem dizer.
Os médiuns inconscientes são raros. Os médiuns falantes desempenham um papel preponderante na difusão do espiritismo e na do evangelho. Por estes médiuns, os espíritos pronunciam magníficas preleções aos assistentes das sessões espíritas. Concitam-lhes a prática do bem, explicam-lhes o evangelho, conversam com os presentes. É um prazer somente avaliado por quem já o experimentou. Conversarmos com um ente querido que, feliz, nos conta suas ocupações nos planos luminosos em que habita e onde serenamente nos espera. Um médio falante espalha muitíssimas consolações. Os espíritos podem ver no íntimo de cada indivíduo seus pensamentos, suas preocupações, suas dores e desilusões. Pois bem, quando um espírito superior toma um médium e se dirige aos ouvintes, sabe exatamente quais os pontos a abordar. E depois de lhe ouvirmos a sábia exortação, quantos pensamentos tristes se dissiparam, quantas preocupações desapareceram, quantas dores se mitigaram, quantas desilusões se esqueceram, quantas esperanças se renovaram. Se tu, meu irmão ou minha irmã, possuis a mediunidade falante, roga ao Pai que a transforme em fonte de consolo para todos os que sofrem. Médiuns escreventes. Médiuns escreventes são aqueles por cujas mãos os espíritos escrevem. Para isso, influenciam o braço e a mão do médium. Nesta classe de médiuns, distinguimos os seguintes: os médiuns escreventes mecânicos que não sabem o que os espíritos escrevem durante a manifestação. Só o saberão quando lerem a mensagem. Estes médiuns são raros. Os médiuns escreventes semimecânicos, que sabem o que os espíritos escrevem, à medida que se formam as palavras. Esses médiuns são comuns. Os médiuns escreventes, por cujo meio os espíritos reproduzem a letra que tinham quando encarnados e até a própria assinatura. Estes médiuns são raros. Os médiuns escreventes, pelos quais os espíritos escrevem, porém não conseguem reproduzir a letra que tinham quando encarnados. Seja qual for o espírito comunicante, a letra é sempre a mesma, embora diferente do médium. Estes médiuns são comuns. Médiuns audientes. Médiuns audientes são aqueles que ouvem os espíritos. Há duas espécies de médiuns audientes: os que ouvem a voz dos espíritos como se estivessem ouvindo a voz de uma pessoa. Os que ouvem a voz dos espíritos dentro de si mesmos. No primeiro caso, os espíritos impressionam os nervos auditivos do médium. No segundo, o perispírito do médium recebe o pensamento dos espíritos e o médium sente como se fosse uma voz interior. Um médium audiente pode ouvir a voz dos espíritos das duas maneiras ou apenas de uma. Conversa com os espíritos e transmite o que eles querem dizer aos encarnados. É uma mediunidade comum. Médiuns videntes. Médiuns videntes são aqueles que veem os espíritos. Temos de distinguir três espécies de médiuns videntes: os médiuns videntes que veem, tanto com os olhos abertos como com eles fechados. Os médiuns videntes que veem somente com os olhos abertos. Os médiuns de visão mental. No primeiro caso, é o perispírito do médium que recebe a imagem do espírito. Assim, o médium tanto pode estar com os olhos abertos como com eles fechados, que verá os espíritos. A visão não lhe chega através dos olhos, e assim através do perispírito. Estes médiuns são chamados clarividentes, e a mediunidade que possuem chama-se clarividência. São raríssimos. No segundo caso, a causa da vidência reside nos olhos do médium. Os olhos se tornam sensíveis sob a ação fluídica do espírito que se quer deixar ver, e nesse
estado de sensibilidade óptica, o médium vê em pensamento. Os médiuns videntes são raros e a vidência nunca é permanente. Geralmente é uma mediunidade de curta duração. Os médiuns videntes facilitam o estudo do mundo espiritual pelas descrições que fazem de seus habitantes. Entretanto, é preciso muito cuidado para que não sejamos vítimas da imaginação. Médiuns intuitivos. Médiuns intuitivos são aqueles que captam os pensamentos dos espíritos. Como os outros médiuns, os intuitivos também servem aos espíritos para suas comunicações. Prestam-se muito para a direção das sessões espíritas e para a doutrinação dos espíritos sofredores, porque instantaneamente sabem quais os pontos a tocar para o esclarecimento deles. Entretanto, dada a facilidade com que chegam a perceber os pensamentos dos espíritos, as pessoas dotadas da mediunidade intuitiva precisam ser calmas e muito ponderadas. Calmas para não agirem precipitadamente ao sabor de qualquer ideia que lhes aflore ao cérebro. Ponderadas para analisarem muito bem as intuições que recebem. A leitura assídua do Evangelho é o mais seguro meio de análise das intuições malévolas. As intuições que estiverem em desacordo com as lições evangélicas devem ser repelidas. E o médium, cultivando o estudo constante do Evangelho, abre sua faculdade receptiva para as intuições superiores. Médiuns inspirados. Médiuns inspirados são aqueles aos quais os espíritos sugerem pensamentos. Nas outras mediunidades, nós reconhecemos facilmente a ação dos espíritos sobre os médiuns. Porém, com relação aos médiuns inspirados, tal não se dá. A ação dos espíritos sobre eles é tão oculta, tão sutil, que mesmo o próprio médium não a sente, apenas percebe que está sendo ajudado em suas ideias. A pessoa que possui a mediunidade de inspiração, se quiser tirar o máximo proveito dela, precisa estudar muito. É dever de todo médium estudar, mas para o médium inspirado, o estudo é uma necessidade imperiosa. Repetimos que é uma necessidade imperiosa, porque os médiuns inspirados transmitem seus próprios pensamentos que os espíritos avivam, despertam e ajudam a dar forma. Eis porque, se não estudarem ativamente, não poderão servir de instrumentos eficazes aos espíritos que lutam por difundir as luzes espirituais em nosso planeta. Foi através de uma magnífica mediunidade inspirada que Allan Kardec codificou o Espiritismo. Bom, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Espero que tenham gostado. Agradeço a Deus, ao Cristo, à equipe médica do Grande Coração de Astere, representada por Dr. Helmut, mentor do Grupo Anjos de Luz, e a todos vocês que participaram. Orai e vigiai sempre, luz, paz e bem.